Agora é o Evangelho da vida, o único Evangelho que levanta da morte, da angústia, da depressão, do medo e do pânico. E hoje eu quero falar com você, chegando de São Paulo, estava lá desde quarta-feira com a Adriana. Eu fui a uma quantidade boa de podcasts, não pude atender outros 5 que me convidaram para fazer também, não tinha tempo, já estava tudo lotado, além do que eu tinha ido para pregar no Caminho da Graça, na reabertura, sábado à noite e domingo de manhã. As outras coisas eram periferias que eu aceitei por causa do alcance da comunicação. Eu comecei lá com o Carioca e o Bola no Ticaracatica Podcast, e daquele jeitão deles, descontraído, às vezes um pouco irreverente, para o meu gosto, tudo normal. Eu não me digo com nada. Até hoje eu não encontrei nenhum entrevistador, nenhum isso, nenhum aquilo que tenha me causado um segundo de mal-estar ou de constrangimento. Do jeito que a bola vem, eu chuto. Outro dia alguém estava me perguntando sobre a Tata Werneck, se eu me sentiria à vontade do lado. De meu Deus, eu espero que ela é que fique à vontade comigo, porque eu nunca vi ela fazer nada ali que pudesse me constranger e que eu não respondesse à altura da proposta da brincadeira dela. Eu não tenho esse problema. Não nasceu ainda essa pessoa para me constranger. E quanto mais velho eu fico, mais inconstrangível eu me torno. O que eu observo é o contrário. Às vezes eu vou num lugar onde todo mundo é descontraído, fazem muita brincadeira, aí eu chego e vejo todo mundo tão calmo, tão reverente, tão sério, e eu fico até achando ruim, porque eu esperava que eles fossem usar da mesma liberdade com a qual usam para com todos em relação a mim, porque eu gosto da brincadeira. E quando você vai a um programa desse tipo, você não vai lá para fazer um sermão. Você vai para entrar no mesmo nível de frequência do diálogo. A diferença é que você pode entrar na mesma frequência, dizendo coisas boas, coisas que edificam, embora sejam engraçadas, embora sejam provocadoras de risada. Às vezes, quem te pergunta acaba rindo muito mais do que esperava, porque não imaginava que, por exemplo, de mim viesse uma resposta que fosse tão cômica, tão engraçada, tão livre ou tão provocativa. Então, quem está na chuva tem que aprender a se molhar. Agora, quem faz chuva tem que saber não criar dilúvio para os outros, como foi o que a gente acabou de dizer. Mas hoje eu estou aqui, preciso botar esse óculos porque eu não enxergo nada, até a minha catarata ser feita o mais rápido possível, agora que eu já estou em condições de operar, eu já estou em boas condições físicas, o meu diabetes está controlado, graças a Deus. Era esse o impedimento, já fiz todos os exames, agora é só voltar e levar o consentimento cardiológico para a cirurgia e um exame novo de sangue, e fazer e sair de lá 10 minutos depois do lado esquerdo enxergando, voltar na semana que vem e limpar o lado direito. Eu ainda estou conseguindo ver por essa fresta aqui do lado direito. Do lado esquerdo, eu só estou vendo sombras. Mas hoje eu quero falar com você num tema que está em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 12 ao verso 19. E o que está proposto no meu tema é o Evangelho sem transcendência,
a melhor receita de desespero? Será que você em casa consegue repetir comigo? Esteja você sozinho, acompanhado, em qualquer lugar do planetinha. Fale comigo se você puder. Se for constrangedor no lugar onde você está, no trabalho, só repita na sua mente: o Evangelho sem transcendência é a melhor receita de desespero. É o que Paulo diz e é o que a história desses 2000 anos de anúncio do Evangelho nos demonstra. O Evangelho perde a transcendência, ele vira uma fonte desesperadora. Você vê todas as pessoas, desde o primeiro grupo, desde Judas Iscariotes, perdeu a transcendência, perdeu o que Jesus estava dizendo, deixou de crer no que Jesus estava afirmando, deixou de botar a fé na certeza de que poderia vir a frustração da morte, mas que a ressurreição seria completamente impossível de ser contida. Quando isso saiu do coração dele, ele foi tomado pelo desespero e que acabou levando ao próprio suicídio, a um remorso posterior completamente suicida, porque tinha perdido a transcendência. Houve gente ali, todo mundo fugiu, Pedro negou, isso e aquilo, mas quando veio a notícia da transcendência, da ressurreição, todo mundo voltou, e voltou para sempre. E todos eles morreram de mortes violentas, uns decapitados, outros pregados de cabeça para baixo, outros crucificados, outros queimados, apedrejados, e João exilado político na ilha de Patmos até morrer sozinho, sem ninguém naquela ilha, no meio do mar Egeu, sumiu em silêncio, entregou o seu espírito a Deus, sem companhia, sem amizade, sem presença, sem irmandades, sozinho, mas com o coração cheio de revelação. Apocalipse significa revelação, tirar o véu. Com a mente sem véu, ouviu aquela voz que disse: sobe para aqui. E na transcendência, ele se alimentou até os últimos momentos da vida dele. Mas sem transcendência, o Evangelho, como proposta de vida, é a pior receita de desespero. São aquelas pessoas que dizem que querem ser de Cristo e do Evangelho, só que é um Cristo sem poder, um Cristo sem vitória sobre a morte, um Cristo sem vida eterna, um Cristo sem vitória sobre o imediato terreno, um Cristo sem a projeção da celestialidade e da glória, um Cristo que relativizou a morte e transformou morte em vida na mesma coisa. A vida é para ser vivida em Cristo e a morte já é a entrada no portal eterno. Quem tem essa consciência, quem vive assim, é inapagável, é invencível, não vai sofrer derrota na existência. Agora, se entrar no processo de dúvida, de relativização, de talvez sim, talvez não, ou como alguns amigos teólogos dizem, bom, certeza mesmo eu não tenho, mas eu fiz essa aposta. Eu apostei que o Evangelho é o que o Evangelho diz ser,
mas eu mesmo não tive a experiência dessa certeza sobre a qual você fala. E eu encontro algumas pessoas que ficam até magoadas com as minhas certezas. São pessoas que gostariam de me ouvir. De vez em quando, muito duvidoso, muito triste, muito melancólico, muito no quem sabe, será. Tomara que eu esteja certo, tomara que eu tenha escolhido o lado vitorioso dessa promessa. Eu não tenho tomaras. Hoje em dia eu não digo nem eu creio que. Eu digo como Paulo passou a dizer no final da vida. E eu já estou mais velho do que Paulo, caminhando no Evangelho. Me converti muito antes dele e já estou vivo há mais tempo do que ele ficou. Ele morreu com 64 anos, decapitado em Roma, e se converteu já como um homem, para a época, ainda era um jovem, mas um jovem de 30 e poucos anos já era uma pessoa com uma juventude avançada naqueles dias. Não era como hoje, que a adolescência vai até os 42. Não, as pessoas ficavam homens depois dos 13 e cresciam em responsabilidade. E Paulo foi assim. Mas quando ele encontrou a luz, quando ele encontrou o Gênesis, quando de trevas resplandeceu luz e ele viu a face de Deus resplandecendo no rosto de Cristo, chegando às portas de Damasco, dali em diante o fogo, a sarça que passou a arder nele, se transformou em algo completamente inapagável. Era uma força existencial que conviveu com tristeza, com depressão, com desespero, como ele diz, por exemplo, aos Coríntios: não quero, meus irmãos, que ignoreis a natureza das angústias que me sobrevieram na Acaia, a ponto de eu ter vontade de desistir da própria vida. Tamanho era o desespero. Aí sempre vem aquela adversativa: mas o Senhor me fortaleceu, mas o Senhor me socorreu. Ele diz a mesma coisa, por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando ele diz: todos me abandonaram, fui traído por todo mundo, estou sozinho aqui, num frio danado, cercado de correntes e de guardas da guarda pretoriana, e fui abandonado por gente em quem eu cria. A igreja não teve coragem de se levantar em meu favor na corte, no juízo. Ainda teve gente da igreja, como Alexandre o Latoeiro, que se levantou para dar falso testemunho a meu respeito. O Senhor, porém, me salvou e me salvará, e me conduzirá em glória para o seu reino celestial, e a coroa da justiça já me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, dará a mim, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, a transcendência, a dimensão eterna, a glória eterna. Sem isso, não dá. Sem isso, não vale a pena, gente. E é o que, de uma maneira completamente explícita, ele diz, escrevendo aos Coríntios, quando ele fala dos que tinham visto Jesus ressuscitado, ele vai mencionando, aí ele diz: depois de tudo foi visto também por mim, porque eu nem sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor de todos,
Eu persegui a igreja de Deus, eu levei pessoas a blasfemarem, eu obriguei gente a negar a Jesus, eu me dediquei a uma tarefa de torturador religioso perverso, de intolerância maligna, até que a luz me derrubou e eu vi a glória e a face de Deus no rosto de Cristo. E aí mudou tudo eternamente para sempre. Ele prossegue dizendo que a graça de Deus operou nele tão profundamente como não tinha operado nos demais apóstolos que os antecederam. Ele tem consciência de que o que aconteceu com ele o colocou num lugar de transcendência para além de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos que andaram com Jesus, dos discípulos da primeira geração. Ele sabia. E ele não dizia isso com vaidade, orgulho, soberba e arrogância. Ele dizia dizendo, eu sei que a graça de Deus operou em mim e fez através de mim o que não tinha feito antes com ninguém. Eu sei. E aí chega um ponto em que ele não diz mais eu creio. Ele começa a dizer, escrevendo aos Romanos, pois sabemos. Escrevendo aos Coríntios na segunda carta, ele diz também diversas vezes, sabemos. Já é uma fé que passou da especulação, deixou de ser certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem, e passou a ser a realidade das coisas que ele já experimentava em vida. E aí a gente chega nesse verso 12, aonde ele diz, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós aí em Corinto, alguns, que não há ressurreição dos mortos. Certamente eram pessoas que tinham recebido uma grande influência judaica da seita, da denominação dos saduceus, dos sacerdotes judaicos, que eram pessoas que criam em ritos, em cultos, em liturgias, mas não tinham transcendência, não tinham ressurreição na percepção da sua fé, não criam em outras dimensões, como anjos, principados, potestades, poderes, dimensões acima da nossa, não criam em espíritos, em intangibilidades, viviam apenas aquela fé litúrgica, de templo, de culto, de canto, de coro, de salmos, de sacrifícios. No máximo, alguns deles criam que morreriam e ficariam mortos para sempre, até um dia, quem sabe, quando Deus resolvesse ressuscitar os mortos para um julgamento. Era no máximo até onde eles iam. E não há nem razão para quem pensa assim ou crer assim se devotar a qualquer que seja a fé, porque a fé que não transcende não precisa ser fé. A fé é sempre a certeza da transcendência. Ela é sempre a certeza do que está para além das visibilizações. A fé é uma apropriação do impossível, do invisível, do intangível, frequentemente. E se ela não tiver o seu berço nessa certeza que se ancora na intangibilidade, ela não é fé. Então ele diz, como é que vocês, que dizem que creem em Cristo, alguns de vocês afirmam
que ele não ressuscitou de entre os mortos. Sobrou o quê? Vocês têm tesão em comportamentos na Terra sem nenhuma consequência, sem que isso aqui seja apenas uma transitoriedade que remeta vocês para uma transcendentalidade eterna? O que de fato acontece com vocês? É uma incoerência absoluta, como eu acho, e ele acha também. Eu, se não cresce em vida eterna, e, meu Deus, eu já teria morrido há muito tempo, nada faria sentido para mim, e se a morte não me tivesse apanhado por causa das minhas irreverências para com a existência, que era o modo como eu vivi na juventude, me expondo a todo tipo de perigo que pudesse causar morte, se o Evangelho não tivesse me alcançado com vida eterna, eu não teria chegado aos 20, nem aos 21. Eu teria me acabado muito antes, porque para mim não faria sentido qualquer vida que não me projetasse em transcendência, que não me pusesse como um filho da ressurreição dos mortos. Então ele prossegue aqui nesse verso 13 e diz: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque se Cristo ressuscitou, então há ressurreição dos mortos. Mas se vocês dizem que Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição dos mortos. É óbvio. Como é que só Jesus ressuscitou e ninguém mais ressuscita? Para que ele ressuscitou? Que esperança, que causa existencial essa ressurreição de Jesus teria a provocar em alguém, a não ser que fosse a esperança e a certeza de que todos nós ressuscitaremos, não apenas no corpo, mas já passamos da morte para a vida, como Jesus diz em João, no capítulo 5, que todo aquele que crê nele já passou da morte para a vida. E ele também diz que vem a hora, e já chegou, em que aqueles que estão mortos em vida, em existência, se crerem na sua palavra, já são seres da ressurreição, já passaram da morte para a vida, já têm a cidadania da eternidade na própria existência. Então ele apela para uma lógica esmagadora. Vocês acham que vocês poderiam ser filhos da ressurreição dizendo que só Jesus ressuscitou, mas que não há ressurreição? Deixa eu fazer uma engenharia reversa. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, é porque há ressurreição. É tão óbvio. E se Cristo não ressuscitou, e preste atenção você, se Cristo não ressuscitou, se você não vive com essa certeza, com essa alegria, com essa esperança, com esse poder, com essa convicção, com essa ousadia, com essa intrepidez que tem todos aqueles que são filhos da ressurreição e deixaram a morte relativizada para trás. No entanto, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Eu estou gastando a minha vida apanhando, sofrendo, sendo chicoteado, jogado em poços, apedrejado, sobrevivendo a naufrágios, fazendo sacrifícios absurdos, assaltado em estradas, passando fome, bebendo água não potável, comendo comidas que nem sempre são recomendáveis, indo de lugar em lugar, sendo mal recebido em quase todos os lugares, insistindo e pregando por uma única razão. Eu vi
Depois de todos os apóstolos, eu encontrei com ele cara a cara. A luz dele me derrubou, me encandeou, me cegou para que eu pudesse enxergar a eternidade e a transcendência absoluta. Agora, se Cristo não ressuscitou, a minha pregação é uma idiotice. A minha também. Você vem aqui, quem vem aqui, vem aprender o Evangelho comigo. Eu não sou um coach, eu não sou um ensinador de fórmulas, de 10 passos para a felicidade, de 7 passos para o sucesso, de qualquer outra coisa desse jeito. Eu venho aqui ensinar aquilo que Paulo ensinava, que Jesus ensinava, e que eu creio tem o poder transformador de levantar pessoas de entre os mortos hoje. Toda vez que eu viajo, como agora para São Paulo, meu Deus, acabo de pregar, fica aquela fila. E 90%, 80% das pessoas que vêm falar comigo vêm chorando, dizer: você não acredita. Eu estava há 10 anos procurando cura para a depressão, para o pânico. Um dia eu fui apresentado a você aleatoriamente pelo YouTube. Aí eu cliquei e eu ouvi a palavra que você prega e me encheu de um poder, de uma força, me botou em pé. Aí começa o choro, choro, choro. Aí a pessoa começa a me dizer do que aquela esperança o curou, de que abismo a pessoa foi tirada, de que buraco existencial ela foi resgatada, porque eu prego a ressurreição, o poder de Deus que ressuscita de entre os mortos e que demonstrou tal poder ressuscitando a Jesus de entre os mortos, para que eu mesmo viva de maneira inderrotável, imbatível e inabalável, como um filho da ressurreição. Mas se não foi assim, e se você não é alimentado por essa certeza todo dia, e assim mesmo fica pregando ressurreição, eu vejo capelães que ficam nas casas funerárias, nas capelas de cemitérios, lendo textos de ressurreição, quando eles próprios não vivem o fator ressurreição, a alegria da ressurreição, a existencialidade da ressurreição, a espiritualidade da ressurreição e a inabalabilidade que decorre da gente viver na certeza dessa vida eterna e da ressurreição. Como eu disse, há uma ressurreição que virá. De um outro lado, já tem uma ressurreição que aconteceu em mim e no coração de todo aquele que crê. Mas se Cristo não ressuscitou, é tudo bobagem. Essa pregação é idiota. Como hoje em dia, o cara vai para 90% desses cultos chamados cristãos e evangélicos no Brasil e no mundo, e ele ouve falar de prosperidade financeira, dinheiro, primeira casa, segunda casa, terceira casa, entram em correntes de sorte no amor, cheios de mandingas, de fetiches, dão dinheiro para uma divindade que vai remunerá-las depois daquela barganha, mas o coração se anima apenas com as coisas do horizonte dessa vida. E aí vem um câncer, acabou a alegria. Aí morre um filho, acabaram-se as certezas. Aí vem uma doença de uma enfermidade complicada, autoimune,
A pessoa começa a entrar e a pagar ofertas e ofertas para ver se é curada e não é curada. Aí perde a fé, chuta tudo para o alto, porque a vida delas estava restrita a uma barganha com uma divindade que a gente não pode nem chamar de Deus. São espíritos, às vezes são até demônios. Tem muita gente chamando o demônio de Jesus. Tem muita gente cultuando demônios em nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus nem com Jesus. É mamon, é dinheiro, é o Deus Midas, é o Deus das paganidades greco-romanas, é o Deus das superstições, é o Deus das religiões, das trocas e das barganhas, mas não é Jesus, não é graça, não é evangelho, não é ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, é tudo babaquice, é tudo vão, é vã a minha pregação, a nossa pregação, e é vã a nossa fé. Que fé é essa? Que não culmina na vitória sobre a morte. Uma fé que me leva só do berço à sepultura é uma crença de natureza moral, ética, sem razão de ser, porque se não tem vida eterna, comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Pode fazer o que você quiser, meter onde você quiser meter, fazer o que você quiser fazer, expressar a natureza de vida que você quer expressar, porque não há ressurreição. Somos só máquinas solares. No máximo, se você, apesar de não crer em transcendência alguma, tenta ser aquele cara comportado, um bom filósofo, um bom teólogo, um bom cidadão, você é só um acovardado, vivendo no meio da média ponderada das morais humanas, porque você não suportaria a autenticidade existencial da expressão total da sua não-fé, da sua não-convicção, da sua não-certeza de significado algum. Você escolhe viver uma vida certinha, às vezes por causa do pai, por causa da mãe, porque não saberia o que fazer. Você foi educado para ser uma máquina de obediências solares, mas você não tem nenhuma transcendência. Portanto, não tem nenhum sentido nada que você faça, já que tudo vai acabar quando tudo vier a terminar e não haverá nada para além disso. Você é só um covarde existencial que não teve coragem de levar as últimas consequências à sua fé no vazio, no nihilo. Só isso que você é. É um frouxo existencial. E não passa disso. Porque a tua pregação é vã, é vazio. E a tua fé é oca. E nós todos que vivamos assim, que preguemos assim e que afirmemos assim sem crermos nisso, somos os estelionatários, falsas testemunhas de Deus. Cara, é aquele cara que não crê em nada disso, mas diz, olha, vamos lá, quem sabe Deus está aí. Quem sabe? Talvez. Existe uma chance, 1 trilhão. Então deixa eu falar bem dele, deixa eu dizer que ele fez o que eu não tenho certeza que ele fez, deixa eu repetir esse script, porque pode ser que se der nessa loteria de 50 milhões de chances eu ganhar uma quina, qualquer coisa, já é um benefício, mas eu mesmo não tenho certeza de nada. Mas aprendeu a gritar, a pular, a afirmar o que não crê, o que não vive, o que não pratica. Como agora, nesse final de semana. Eu encontrei alguns pastores
de igrejas neopentecostais, várias, mas 3 deles eram da Universal, que vieram falar comigo lá nas reuniões do Caminho da Graça. Um deles me disse: olha, eu fui missionário 20 e tantos anos aqui na América do Sul. Abri várias igrejas, eu fiz isso tudo. Só que eu não criei em nada. Eu estava lá só para cumprir aquele script ensinado para praticar toda semana para tomar dinheiro. Até que chegou um ponto que eu fiquei tão nauseado de mim mesmo. Não era nem por causa de Deus, é porque era um estelionato tão grande. E eu não criei nada daquilo, e eu sabia que se as coisas verdadeiras existissem, elas não seriam jamais aquelas ali. Isso eu sabia. Aí alguns me disseram, como um deles: e aí, então, eu tive coragem de te ouvir, porque eu era proibido de te ouvir. Eu tive coragem quando eu vi, e eu vi aquela espada me atravessou. E depois de dias, não demorou nem meses, eu não aguentei mais. Chutei tudo. Fiquei sem salário, fiquei sem casa, fiquei sem teto, fiquei sem chão, fiquei sem nada. Saí amaldiçoado por tudo e por todos. Sofri, mas disse: eu vou viver sem coisa alguma, mais rico dessa certeza de vida eterna, de ressurreição, segundo esse evangelho que eu aprendi agora. Logo depois veio outro e me contou praticamente a mesma história, logo depois um outro a mesma história, logo depois um outro veio e contou praticamente a mesma história. Todo mundo passando décadas e décadas ensinando o que não é evangelho e ensinando o que não criam, nem como crença disparatada. Não criam. Estavam morrendo de tanto mentir. É um negócio forte, violento, mas é o que Paulo diz aqui. Nós somos estelionatários. Se praticamos isso, somos falsas testemunhas de Deus. Porque temos assegurado ao povo, fazendo isso contra Deus, dizendo que ele ressuscitou a Cristo. Mas se ele não ressuscitou a Cristo, ele não vai ficar alegrinho, porque a gente está mentindo em nome dele. Deus não se contenta com nenhuma mentira que supostamente seja inventada para dar glória ao nome dele, para criar grandezas terrenas para ele. Ele só se alegra com o espírito quebrantado, contrito, que o adore em espírito e em verdade, com sinceridade. Agora, mesmo que a gente dissesse que ele é o máximo e que ressuscitou a Jesus, se de fato não há ressurreição e a gente não crê que Jesus ressuscitou, nós somos estelionatários do pior tipo. Porque ele não teria ressuscitado ao Cristo, ao qual nós dizemos que ele ressuscitou, e ele não teria ressuscitado se é certo que os mortos não ressuscitam. É óbvio. Porque se os mortos não ressuscitam, se não existe transcendência, se a morte não foi transformada apenas num portal, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque sabemos que quando esse corpo, esse tabernáculo temporário que abriga o nosso espírito, que envelhece, que se corrompe e morre, se desfizer,
Paulo diz, nós sabemos, não é uma esperancinha, é uma certeza. Nós sabemos que nós temos um edifício construído não por mãos humanas, gerado não por carne e sangue, nem DNA, construído nos céus, eterno e infindável. Esse é o poder dos poderes, a esperança das esperanças. Agora sai, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a sua fé. E você ainda permanece nos seus pecados. Porque Paulo disse que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser o justificador de cada um de nós, para ser o garantidor da nossa libertação do pecado, para ser o transportador de cada um de nós do império das trevas e da desesperança, nos levando para o reino do amor de Deus. Mas tudo isso só acontece se Cristo ressuscitou. Do contrário, se não houve o perdão dos pecados e não há a garantia da justificação, porque a justificação tem a sua garantia porque ele ressuscitou, intercede por nós, banca, garante que está tudo pago para todas as gerações, para todos os seres humanos, em todos os tempos, em todas as eras, em todas as horas. Se isso não aconteceu, está todo mundo morrendo no seu pecado, na sua mentira, na sua iniquidade, até quando tenta dar glória a Deus, blasfema contra Deus, dizendo que Deus fez o que Deus jamais realizou. E ainda mais, fica pior, todo mundo que morreu, pereceu, acabou, virou pó. Vocês não deviam nem se dar o tempo de fazer sepulturas, lápides, com dizeres. Bastava uma vala comum, porque o destino é a minhocada, e é só isso. E a razão de eu estar dizendo isso tudo é de um poder existencial incomparável. Incomparável. Eu fico vendo pensadores, filósofos contemporâneos. Ontem eu estava vendo no aeroporto o livro de uma pessoa falando sobre o poder da esperança para viver. Mas a pessoa se declara ateia, diz que não tem nada depois da morte. E eu pensei, eu não peguei o livro para ler, eu só sei como ele pensa. Falei, meu Deus, que esperança para viver? Esperança de ser sepultado num caixão legal? Esperança de ser longevo, porque criou uma mantra positiva para repetir, só para o cérebro não cair em Alzheimer? Esperança de quê? Se não acredita que existe qualquer realidade para além da banalidade dessa existência. Esperança para quê? Para criar filhos que a eles se devota e ama, e eles são apenas filhos do acaso, filhos do absurdo, filhos do tempo e da necessidade universais, filhos do absoluto sem sentido. Filhos de quê? Esperança de quê? Esperança do time? Esperança de comer mulheres gostosas? Esperança de quê? De casar com uma mulher que não te traia? É o bastante? Esperança de quê? Se não há ressurreição, se não há vida eterna, meu Deus, enquanto para mim não havia ressurreição e não havia vida eterna, eu meti o pinto aonde eu quis, eu bati em quem me provocou, eu encarei revólver, gente dizendo que ia me matar, eu dizia, cara, você acha que eu tenho medo de ti, com arma, sem arma? Vocês não têm ideia do que eu já vivi.
sem ressurreição. E das milhares de vidas que eu venho vivendo nos últimos 50 anos de fé, com ressurreição. Cada dia é uma aventura, cada dia é uma história. Como semana passada, 2 pessoas me disseram, conversando comigo, e me perguntaram uma coisa, eu contei uma história, uma historinha. No meio de milhares de histórias, a pessoa disse, cara, por que você não fala com o pessoal da Netflix, contrata um bom diretor, dava para fazer um seriado extraordinário de não sei quantas temporadas sobre a tua vida, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Mas tudo isso, o que aconteceu antes, era a angústia da não ressurreição, da não transcendência, que teria me levado à morte na tenra juventude. E depois, o que vem acontecendo, nesse mais fascinante projeto de vida que eu poderia ter abraçado, que é o de seguir Jesus, virou a aventura das aventuras, a maravilha das maravilhas. Todo dia o impossível, o impensável, o glorioso, o não expectável me visita de maneira soberana e a minha alegria vai ficando completa. Eu oro e vejo respostas. Antes de eu pedir, eu já vejo o socorro. Às vezes eu tomo consciência e logo depois já me aparece na cara a solução. Você acha que é por quê? Porque eu tenho um borogodó diferente com os céus? Não. Isso tudo é fruto da simplicidade, da confiança e da fé. Quando você tem milhares de anjos e de testemunhas dando testemunho da alegria da sua esperança, da sua fé, da sua convicção. Os céus me conhecem, conhecem a todo aquele que com confiança se entrega e crê, como os demônios disseram aos filhos de Seva, lá em Éfeso, àqueles exorcistas ambulantes fajutos que ouviram e viram Paulo expulsar demônios em nome de Jesus e acharam que era uma fórmula mágica. E foram fazer isso. E disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai dele. Aí os demônios no homem disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí o cara partiu para cima e deu um cacete nos 7 filhos do sumo sacerdote, que eles saíram nus, rasgados, feridos, esfolados, e a cidade inteira de Éfeso entrou em perplexidade ao ver aquele ser que era inegavelmente um ente possesso por uma coisa ruim, dizer, eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo. Quando a gente anda de verdade com Jesus, eles dizem a mesma coisa. Disseram de Paulo, dizem de mim. Eu conheço a Jesus e eu sei quem é Caio. Mas vocês quem são? É isso que muita gente não entende. De que cada um que crê, como Paulo creu, como a primeira geração crê, se transforma alguém da primeira geração. A ressurreição sempre nos regenera para uma viva esperança e faz de nós membros da primeira geração. Os membros da primeira geração não foram os que testemunharam só com os olhos a ressurreição, são os que experimentaram pela fé a ressurreição, não importa quanto tempo depois, se tornam membros da primeira geração, todos aqueles que são filhos sinceros da fé na ressurreição. E aí Paulo conclui, e eu também, dizendo o seguinte, se a nossa esperança em Cristo, olha só, se Jesus para você
vai só do berço à sepultura, se a fé que você pratica é só uma fé de igreja, de templo, de dízimo, de barganha, de morais, para ser bem falado, se a nossa esperança em Cristo é apenas um conjunto ético, moral, doutrinário, e se limita apenas às práticas e às observações que outros possam fazer de nós nesta vida, deixa eu dizer, e vocês precisam saber, que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Era melhor ser um ateu mesmo, sem ser os ateus de fé e de esperança. Ateu cheio de amor, que quem ama não devia ter coragem de dizer que é ateu, porque o amor é de uma natureza tão divina e imponderável, impossível de ser produzido apenas pelo conjunto químico cerebral ou neural, que o cara que diz sou ateu, mas amo e sou capaz de dar minha vida, já está em contradição. O cara que diz que é agnóstico, mas ama a mulher, o marido, os filhos, os pais, os amigos, torce pela humanidade, se dispõe a fazer sacrifícios pelo bem da geração, não precisava nem dizer que é agnóstico, porque essas obras já demonstram que há uma fé latente, que não se expressou ainda por alguma questão de trauma patente que impediu o indivíduo de dizer eu quero ter alguma coisa a ver com as crenças declaradas, mas não é por causa de falta de potencial, de fé, de esperança e de amor no coração. São, como a maioria dos ateus e agnósticos, são ateus de natureza psicológica e de traumas históricos e religiosos. Mas Paulo conclui dizendo: se a nossa esperança em Cristo, se esse negócio que vocês dizem que é o evangelho de vocês e a igreja de vocês, são as práticas de vocês, se limitam apenas a esta vida, a política, a ideologia, agora é a luta do bem contra o mal, e o bem é não ser nada além de heterossexual, o bem é odiar todo mundo que tenha outro gênero, outra escolha, o bem é ser do lado que odeia todo mundo que tem religião diferente, o bem é ser mal-educado, agressivo, o bem é querer usar o nome de Deus para ganhar influência, poder, dinheiro. O bem é usar dinheiro público para fazer Bíblia com fotografia de pastor safado. O bem é isso? É esse bem que vocês querem, essa pauta de costumes? Paulo diz: vocês vão morrer angustiados. Muitos de vocês vão se suicidar. Os filhos de vocês, que assistem na existência de vocês apenas a prática devota da hipocrisia, não suportarão as existências de vocês. Muitos deles mergulharão em depressões incuráveis, em pânicos suicidas, muitos tirarão a própria vida, ou muitos adoecerão da própria mente. Como nesses 50 anos de pregação do Evangelho, eu tenho visto acontecer com muitos pastores que preparavam um sermão a semana inteira, que estudavam o texto grego ou hebraico, que liam os comentaristas, que arrumavam homileticamente a sua fala, iam lá e declaravam aquilo tudo, mas na hora do bicho pegar, o cara te chamava e aí dizia: me ajuda, Caio, ora por mim, porque eu mesmo não tenho fé nas coisas que eu ensino. Eu ouvi isso
tantas vezes eu ia embora tão devastado de ver aquela sumidade acadêmica, fazer tudo para impressionar os outros, sem carregar nenhuma fé que fosse raiz de eternidade, plantada no carnegão e no âmago do próprio coração. Quanta gente assim. Alguns, no passado, eram os acadêmicos. Hoje em dia, essa moçada das neo-emoções, dos dons, dos gritos, dos desmaios, das catarses provocadas por estímulo e muitas vezes por dissimulação. Ele mesmo sabe que aquilo não é nada, é tudo mentira, como um tesoureiro de um dos maiores ministérios aqui desse país me falou. E eu ia lá, mentia, inventava necessidades toda vez que eu pedia oferta, levantava fábulas em oferta, ia para casa me sentindo tão mal que eu já levava uma garrafa de cachaça no banco do meu carro. Quando eu saía da igreja, eu já parava num canto escuro, bebia a cachaça pela metade. Quando eu ia chegando na porta da minha casa, eu tomava o resto para já entrar doidão, para não sentir mais nada, para desmaiar de angústia. Porque tudo aquilo que eu dizia não tinha nada a ver com o que eu cria. E, na realidade, eu não cria em coisa alguma. Porque se a nossa esperança, pregação, vivência, declaração, confissão em Cristo se limita apenas à estética, à ética, às moralidades, aos comportamentos, às pautas de costume, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se não houver o vulcão, o dunamis, o poder do Espírito, a alegria, o gozo, a certeza de que se eu viver para Jesus que eu vou viver, se eu morrer para Jesus que eu vou partir, que tanto faz estar aqui ou estar lá, aqui é Cristo, lá é infinitamente melhor. Se eu não tiver isso dentro de mim, não tem psicologia que me salve, não tem filosofia que me ampare. É tudo mentira, é tudo ilusão, é tudo miragem, é tudo vão, é tudo oquidão, é tudo sem concreção, é tudo só para faturar dinheiro, seja você sacerdote, pastor, filósofo, teólogo, ou quem quer que você seja, o coach das grandes esperanças, mas que morre de angústia solitária todo dia. Dá para me compreender? Estou falando alguma coisa absurda? Você veja, só para eu concluir, já falei demais aqui, meu Jesus, já falei demais, que as correntes de psicologia da Terra, eu digo da Terra porque existe psicologia no Oriente, psicologia milenar, no budismo, no taoísmo, no I Ching, em várias coisas. No zoroastrismo, no confucionismo. Todas essas práticas